Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal para o nosso primeiro vídeo após a divulgação. Hoje, com o coração muito jubiloso no Senhor, nós queremos falar sobre a questão do temor, do medo, como enfrentar o medo e que palavras nós temos que pode nos dar esperança em tempos de dificuldades. Então fique conosco, participe conosco deste vídeo para que você seja abençoado por Deus. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixa aí o seu like e também acione aí o sininho para que você possa ser comunicado sempre das postagens dos nossos vídeos. E compartilhe também, chame outras pessoas para fazerem parte do nosso projeto, tá bom? Muito bem. Nós vivemos períodos, principalmente atualmente, que transmitem muito medo, muitas dificuldades, e no decorrer da história também não é diferente, mas hoje vivemos de uma maneira mais intensa com essa questão aí desse vírus que veio para assolar não só a questão do nosso Brasil, né, mas também em muitas outras nações, praticamente todo o mundo, e aí nós passamos por grandes dificuldades e enfrentamos muito medo. Nós sabemos muito bem o que é isso, o que está por trás disso, e isso aflige o nosso coração. Mas não é só isso, nós temos também outras circunstâncias e adversidades que muitas vezes nos deixam sem chão, sem saber o que fazer, sem saber o que direção tomar, né? E que direção seguir. Ficamos como que sem possibilidade nenhuma e até mesmo sem esperança. Às vezes é a enfermidade que assola o nosso lar. Às vezes são as crises financeiras ou outros problemas, crises conjugais e crises familiares, né? Eu queria hoje então deixar uma palavra de esperança para o seu coração. Deus nos abençoe. Muito bem, vamos pensar aqui um pouco sobre a vida, a história, né? É muito importante que a gente tenha noção de que as coisas não acontecem por acaso. Não é assim, cada um faz a sua parte e vamos para onde a direção mostrar naquele momento. Tudo na nossa vida e na história tem um contexto. Deus está sempre governando a história, porque a história é dele, ele criou a história, ele criou todas as coisas. Então ele está no controle de todas as coisas. Nós encontramos na vida de um homem chamado Davi um salmo, e é o Salmo 23, e está registrado aqui na palavra do Senhor. O Salmo 23 é um relato muito íntimo de alguém que presenciou e não só experimentou como algo individual, mas foi mostrado na história o agir de Deus na vida dele. Davi foi um homem guerreiro e rei, e como rei também sempre liderou o seu exército, e ele sofreu muitos ataques externos de outras nações que vieram contra ele. Tiveram alguns motins dentro do próprio reino e dentro da própria família. Ele enfrentou grandes adversidades. E ele enfrentou então e percebeu a sua falibilidade no contexto físico, emocional, psicológico, mas ele também experimentou a sua falibilidade espiritual, porque ele também cometeu vários pecados, e entre eles o pecado do adultério, e depois até mesmo de mandar ou programar a morte de um homem. No entanto, ele, dentro daquilo que ele experimentou, ele usou e escreveu o Salmo 23. E o Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam.
Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para tudo sempre. É interessante porque dentro daquilo que ele entendeu do agir de Deus, ele começa dizendo: o Senhor é um pastor, nada me faltará. E é interessante porque, na verdade, muitas coisas faltavam na vida dele, como por exemplo, em muitos momentos ele não tinha paz, a própria crise dentro da própria família, e ele sofreu muito, as adversidades vieram e vieram fortes sobre a vida dele. Mas o que ele está dizendo aqui é que ele não tem habilidade nenhuma. Então nós, homens, seres humanos, somos como ovelhas, nós somos dependentes de alguém que cuide de nós, e nós temos um supremo pastor, que é o nosso Deus. E esse Deus é o Deus da provisão. Veja bem, nada me faltará significa que eu terei o necessário para alcançar o projeto a fim do que fui formado, que foi trazido à vida pelo próprio Deus. E é interessante ver aqui porque ele vai dizer que nas falibilidades dele, ou seja, na nossa falibilidade, o Senhor está cuidando na alimentação, na água que sacia a sede, no refrigério, no descanso. O Senhor está agindo soberanamente e nos guiando dentro de um propósito soberano. Mas tem um versículo aqui que me chama muita atenção, que é o versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Olha, o que Davi está dizendo aqui, que nada me falta, é porque ele tem a presença do Supremo Pastor com ele, é a presença de Deus com ele que faz a diferença. Não são as circunstâncias são submissas a Deus e Deus está presente com ele. Então, ele entende claramente que se está acontecendo alguma coisa na sua vida, é porque o Senhor está trabalhando o seu caráter, trabalhando a sua emoção, trabalhando onde ele precisa ser trabalhado, onde ele precisa ser cuidado. Ele entende aqui que ainda que ele passe por todas as adversidades, a questão dele ter segurança neste pastor supremo não é uma questão da ausência dos problemas. Olha só, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mas a presença de Deus nas adversidades, a presença de Deus nas circunstâncias negativas, difíceis de serem enfrentadas, e ele tem certeza que ele será conduzido dentro do propósito de Deus, dentro do propósito que realmente aqui ele foi estabelecido, que ele foi criado e que ele foi então chamado e trazido para a vida. Tem um propósito. Eu queria dizer para você então, nesses minutos que nos restam, que descanse no Senhor. Eu não sei qual é a sua adversidade, eu não sei o que você tem vivido, como você tem vivido, eu não sei o que você tem enfrentado no seu dia a dia, mas eu queria dizer para você o seguinte: a presença do Senhor na sua vida faz a diferença. A presença do Senhor com você faz a diferença. Por pior que seja o momento, talvez lágrimas estão saindo dos seus olhos, escorrendo na sua face, devido às dificuldades que você tem enfrentado. E nós não estamos aqui para dizer que não existe dificuldade. Sim, possivelmente ela existe, e você precisa realmente chorar e sentir-se quem você é, ou seja, alguém que carece da provisão de Deus. Mas eu quero dizer para você o seguinte: entregue tudo isso aos pés do Senhor, diante do trono de Deus, porque a presença de Deus nesses momentos faz toda a diferença. E o salmista vai dizer: eu não tenho nenhum medo. E não tenho nenhum medo não é por causa da ausência dos problemas, mas é porque Deus está presente nesses momentos. E é assim que eu digo para você, com esta palavra de esperança para o seu coração: descanse no Senhor e comece a vivenciar aquilo que Deus tem colocado na sua vida para a glória dele, e você será nutrido, será
provido, você será assistido na sua adversidade, não importa qual seja. Se o Senhor está presente, você não precisa ter medo, a sua vitória virá. Eu não estou dizendo vitória de cura, eu estou dizendo a sua vitória espiritual. Como ele disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. E no final ele diz, o Senhor está comigo durante toda a vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ninguém o separará desse Supremo Pastor. Eu espero que você também tenha essa convicção e viva para a glória do Senhor. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Compartilhe o nosso vídeo, deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua participação e vamos juntos abençoar vidas. Deus abençoe ricamente. Amém.